Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é de autoria do nosso querido colunista Ian Kerzheimer. É o texto O Brasil e a República Democrática do Pensamento Único. O autor parte do princípio de que o ideal para uma sociedade liberal democrática é que exista o espaço devido e necessário para a pluralidade de ideias. E o autor descreve o seu desânimo relativo com a situação brasileira contemporânea. Na concepção dele, quando se ensaiou o despertar de uma alternativa de ideias à direita, de ideias liberais e conservadoras, em contestação à hegemonia esquerdista e social-democrata, o que acabou acontecendo mais recentemente foi uma pluralização não de ideias, mas de tribos. O raciocínio tribalista, que eu mesmo sustentei recentemente, tem muito a ver, ecoa bastante a retórica queremista, o queremismo, um movimento político que queria a permanência de Getúlio Vargas, o ditador brasileiro, no poder, mesmo com a constitucionalização, com ou sem Constituição, ou seja, a liderança individual, o líder, a personalidade importa mais do que as ideias, as agendas, o programa a ser defendido. E é isto que o Ianker está dizendo, ele está lamentando a prevalência de uma pluralização de tribos irracionais sobre o que deveria ser uma pluralização de ideias e ideias organizadas em movimentos e partidos. Mas permanece a esperança de que isto mude. O Instituto Liberal trabalha para defender ideias, princípios, uma agenda muito clara e uma tradição de pensamento que tem suas pluralidades muito grandes, mas tem também a sua consistência. Este é o propósito que nós temos ao dirigir esta instituição. As tribos de que fala o Ianker, as tribos à esquerda, condenam algumas coisas que são minimamente racionais e razoáveis, apenas refletem os dados da realidade, mas elas condenam em função do seu anseio por sonhos, por desvarios, e é o caso da condenação da existência de grandes fortunas. Sobre isso, o artigo do Bruno Gomes, do Instituto Líderes do Amanhã, trata muito bem sob o título Bilionários não deveriam existir. Será? A ideia do Bruno Gomes, alicerçando-se numa citação da ex-premier britânica Margaret Thatcher, de que o problema não é a desigualdade, é a pobreza, é a de que a única forma de efetivamente reduzir a miséria, reduzir a pobreza, reduzir o abismo social em que se encontram certas parcelas da população mundial, é criando riqueza, para que essa riqueza possa então acessar outros recônditos, prodigalizar empregos, renda e todo tipo de desenvolvimento que leva à prosperidade. Para que isso ocorra, é preciso que haja livre mercado, uma das bandeiras defendidas pelo nosso Instituto Liberal. Evidencia-se ao leitor, diz o Bruno Gomes, que bilionários ou trilionários ou ziliardários ou o que quer que seja, comumente têm uma grande capacidade de utilizarem as suas trajetórias profissionais para criar legados em diversos setores da economia. E com isso, criando legados e grandes empresas em diversos setores da economia, eles elevam consequentemente o padrão de vida da humanidade e propiciam oportunidades de enriquecimento lícito para inúmeros outros indivíduos que estão dispostos a também, pelo seu trabalho, pela sua criatividade, pelo seu labor, gerar valor para a sociedade. Então, condenar a existência das grandes fortunas é um suicídio para quem espera, para quem anseia por uma melhoria média geral da qualidade de vida da sociedade. Na contramão desses apelos irracionais, uma medida que os liberais mais entusiasmados com as criptomoedas podem apoiar. É o artigo da página Liberalismo Brazuca, os liberais comemoram. O Bitcoin é uma moeda legal em El Salvador. El Salvador, uma das nações da Mesoamérica, aprovou a legalidade do Bitcoin como moeda corrente nos seus negócios, inclusive a aprovação do Estado, inclusive negócios envolvendo o Estado, de maneira que
os liberais que favorecem o advento das criptomoedas comemorarão, e é o que defende o economista Lawrence White, citado no artigo da Liberalismo Brazuca, defendendo a redução do poder estatal sobre o dinheiro e a poupança da população, o que seria uma conquista com essas criptomoedas que estão mais livres desta influência e principalmente das orgias inflacionárias que os governos perpetram na medida em que manipulam os recursos fiduciários, recursos monetários. Já a ascensão da cultura de massa para alguns liberais gera desafios, e essa é justamente a tese que vai defender, analisando o então século XX, mas de uma forma que ainda se aplica perfeitamente aos dias de hoje, em princípios do século XXI, já entrando aí na década de 20 do século XXI, o grande liberal e pensador espanhol José Ortega y Gasset, que é justamente o autor que nós estamos estudando no nosso núcleo de formação liberal, que acontece todos os meses. Para quem não sabe, o Instituto Liberal, em parceria com outros institutos parceiros, institutos que defendem também a liberdade, Instituto Libercracia, Grupo de Estudos Dragão do Mar e o Instituto Liberal do Nordeste, vem realizando esse projeto desde maio do ano passado, estudando a obra de um autor a cada mês em 3 encontros. Nós temos, inclusive, outro encontro marcado para falar sobre Ortega, que acontece exatamente hoje, nesta sexta-feira, sobre a obra de José Ortega, A Rebelião das Massas. E os vídeos estão todos sempre à disposição de vocês que acessem a área de vídeos do nosso Facebook do Instituto Liberal. Muito bem, e coincidentemente ou não, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, uma figura importantíssima da história do nosso Instituto Liberal e do liberalismo brasileiro, do conservadorismo brasileiro também, nos traz um artigo baseado na obra de Ortega. Ortega y Gasset, as manifestações, as badernas, os youtubers e a rebelião das massas. O que o professor Vélez basicamente faz é associar o pensamento de Ortega acerca das massas a uma série de acontecimentos contemporâneos, em que ele diagnostica os efeitos danosos desse fenômeno da manada social, da massa sendo guiada por ideias força, bastante primárias, apelando ao primitivismo, ao coletivismo, como muito bem denuncia Ortega na sua obra A Rebelião das Massas. Então, reforça-se o convite não só para que leiam o artigo do professor Ricardo Vélez, como também para que assistam aos vídeos do nosso núcleo de formação liberal. Aqui um outro problema concreto no artigo seguinte, um caso que acontece em São Francisco, analisado pelo João Luiz Mauad, quando a sociedade não protege a propriedade privada. Nós vamos voltar a esse problema no artigo que está em primeiro lugar, portanto eu não vou me alongar em comentários sobre o texto do Mauad, que vai na mesma linha do texto que está na liderança. Então, antes de partir para esse texto, o nosso segundo lugar de hoje, da página Liberalismo Brazuca, é um tributo a Carlos Geraldo Langoni. Mais uma homenagem a mais um liberal que faleceu. Nós tivemos aí o falecimento recente do professor Antônio Paim, mais recentemente ainda faleceu Marco Maciel, que era um proponente do liberalismo social, foi vice-presidente nos governos do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz uma análise crítica do pensamento dele no site do Instituto Liberal, no nosso site. E agora nós tivemos o falecimento de Carlos Geraldo Langoni. Apesar de ser pouco lembrado pelos liberais no Brasil, Langoni teve uma carreira de destaque, diz o artigo, como economista, sendo um dos principais representantes da Escola Econômica de Chicago, de Milton Friedman, do chamado Chicago Boys, no Brasil. Primeiro brasileiro a obter um doutorado na Universidade de Chicago, ele foi extremamente importante no fomento do debate sobre a relação entre educação e crescimento econômico no Brasil, através de sua tese de doutorado The Sources of Brazilian Economic Growth, publicada como livro em 1974. Fica aí, então, a homenagem do Instituto Liberal a mais esse liberal brasileiro da Escola Econômica de Chicago, que partiu desta existência terrena. De volta a São Francisco, então, para a gente explicar o que estava no artigo do Mauad, também está nesse artigo da página Liberalismo Brazuca. São Francisco virou piada progressista nos Estados Unidos. O que aconteceu? O governo de São Francisco, o governo da região, resolveu
a página Liberalismo Brazuca até escreve descriminalizar, entre aspas. Na verdade, não é que tenha havido uma descriminalização completa. O que houve aqui foi uma flexibilização profunda, um amolecimento profundo da legislação que punia em São Francisco os pequenos furtos em lojas, dentro de uma certa faixa de valor do roubo. Um crime que é chamado nos Estados Unidos de shoplifting, que aconteceu em consequência, como diria Mises, o respeito à propriedade privada é um fundamento, é essencial para a conquista da paz, ou para a busca da paz que é possível na nossa realidade social. O que aconteceu foi que houve um afrouxamento na proteção à propriedade privada e muitos criminosos se sentiram liberados para promoverem às escâncaras os seus furtos. Diante do amolecimento das penas, diante do quadro criado por essa legislação aprovada, também a própria prisão desses criminosos se tornou algo desestimulado aos olhos até da própria polícia. Então, com isso, o que acontece é que muitos ladrões vêm roubando as lojas sem qualquer punição e ainda vendem os produtos, como disse o Mauad no seu artigo, perto das lojas onde roubaram os mesmos produtos, né? É inacreditável que nós ainda tenhamos que conviver com esse tipo de palhaçada dos nossos progressistas, dos nossos queridos adversários da esquerda. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.